Bora de outra notícia exclusiva. Quero falar que Elitão, zagueiro de 29 anos de idade, brasileiro, que pertence ao Gostep, esteve na mira do Corinthians. O Timão busca de forma até desesperada por um zagueiro especialmente canhoto. O Elitão, que surgiu na base do Santo André e faz sucesso na Turquia, é canhoto, joga como zagueiro e também já foi utilizado como lateral esquerdo. O nome foi sugerido ao Corinthians, bem avaliado, e o Corinthians chegou a perguntar sobre a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E foi aí que o negócio estagnou. O Gostep, time da Turquia, que é dono dos direitos econômicos do atleta, só topa negociá-lo em definitivo. A alegação é de que não tem lógica vender alguém que é titular, que emprestar alguém que é titular absoluto sem que o negócio seja vantajoso. E pro Gostep só há vantagem se o Elitão for vendido. Negócio na casa dos 2 milhões de euros, o Corinthians alega que não tem essa grana para gastar com um defensor de 29 anos de idade. Se você não conhece o Elitão, eu te apresento, atleta que surge na base do Santo André, passa por vários clubes no Brasil, até que se muda para um time bem pequeno de Portugal. E em 2022 e 2023 atua pelo CSKA da Bulgária e depois se muda para a Turquia, onde é titular absoluto. Bora falar agora sobre o Corinthians e pontas que têm sido oferecidos ao Timão. É público e notório que o Corinthians busca como prioridade a chegada de extremos, aqueles velocistas bons no 1 contra 1. Essa observação já havia sido feita pelo Dorival assim que contratado pelo Corinthians. E nos últimos dias, 2 atacantes foram sugeridos ao Timão. Foram eles o Vitinho, ex-jogador do Flamengo, do Botafogo, que estava no Al-Ettifaq, além de Coroço, 29 anos de idade, atleta equatoriano que pertence ao Barcelona. O Vitinho está livre no mercado depois de não renovar o contrato com o Al-Ettifaq. Jogador que esteve nas últimas 3 temporadas na Arábia Saudita, foram apenas 13 gols nesses 3 anos em 72 partidas. O Vitinho ganhava R$1 milhão por mês no Flamengo, foi para a Arábia Saudita para ganhar ainda mais e o pacote dele hoje gira na casa de R$1 milhão mensais, o que pesa contra o jogador. Já em relação a Coroço, 10 gols na atual temporada em 28 partidas com a camisa do Barcelona, de Guayaquil, obviamente. Jogador que vive um momento melhor do que o do Vitinho e também seria mais barato, mas haveria necessidade de comprá-lo junto ao Barcelona. O Corinthians tem procurado uma série de nomes para essa função, tentou a contratação do Biel, mas se assustou com a exigência do Sporting de um negócio de 7 milhões de euros. Chegaram a especular o Ângelo, ex-Santos, já contei para vocês que não existem negociações entre as partes. Só para lembrar que essas duas informações sobre Vitinho e Coroço foram publicadas pelo meu amigo Samir Carvalho no canal dele aqui no YouTube. Só para completar de vez, em relação ao Timão, contar que na noite dessa terça-feira, Corinthians conseguiu quitar os salários em carteira que haviam vencido na segunda-feira, um dia antes. Ainda existem pendências com direitos de imagem, luvas e comissões. Hora de responder se Miguel Ángel Borja, ex-centroavante do Palmeiras e atualmente no River Plate, interessa ao Corinthians. Especulação que tomou conta das redes sociais, muita gente afirmando que o Borja discutiu com o Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, e estaria de saída do clube, e que seu destino poderia ser o Corinthians. Confesso que não entendi absolutamente nada. Primeiro porque o Corinthians não busca um centroavante. Se for para contratar um camisa 9, o escolhido será o Carlos Vinícius, que é torcedor do Corinthians, está livre no mercado e já baixou 2 vezes sua pedida para fechar com o Timão. Depois, porque o Borja já passou pelo Palmeiras e tem como grande marca, além de fazer gols, ser um cara muito discreto, calmo e muitas vezes passivo, completamente diferente do perfil de atleta que o corintiano gosta. O torcedor do Corinthians gosta do jogador de raça, daquele que dá carrinho. O Borja é aquele atleta do Palmeiras que, enquanto praticamente todo mundo brigava, ele estava sentado no banco de reservas assistindo a essa treta generalizada. Não há nenhuma chance de o Borja ser contratado. Antes de gravar o vídeo, eu ainda consultei uma fonte corintiana. A pessoa disse que não tem a mínima ideia de onde surgiu essa especulação, de que hoje a prioridade do Corinthians é encontrar jogadores de velocidade para atuar ao lado do campo. Borja nunca esteve nos planos. O contrato do centroavante colombiano de 32 anos de idade se encerra no River Plate. No fim da temporada, ele está avaliado em 3,5 milhões de euros e tem vivido bons e maus momentos. Chegou a ser titular em jogo importante da Copa do Mundo de Clubes, por exemplo, contra a Inter de Milão. Foi reserva na partida mais recente, embora com apenas 6 minutos em campo tenha balançado as redes. Hora de falar sobre o Corinthians, para responder se existe alguma chance de um volante Edenilson, 24 anos de idade, e um dos destaques do Cuiabá na Série B,
virar reforço do Timão para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians busca um ponta, um volante e eventualmente um zagueiro canhoto. Pois bem, não é a primeira vez que o nome do Denilson é especulado no Corinthians, mas dá para assegurar que não existe nenhuma chance desse negócio acontecer. Conversei com o Cristiano Dresch, que é o presidente do Cuiabá, para perguntar se o Corinthians sondou, se o Corinthians conversou e em que pé estaria esse negócio. Dá uma olhada na frase do presidente do Cuiabá, abre aspas, não vendo o Denilson para o Corinthians nem com pagamento à vista. Perguntei para ele o porquê dessa objeção e o presidente do Cuiabá lembrou de toda a dificuldade para receber a grana da venda do Ranieri, jogador negociado no ano passado do Cuiabá com o Corinthians. O Timão pagou apenas uma pequena parte, deixando a maior parte da transferência em aberto. O Cuiabá precisou recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas e o Corinthians conseguiu um baita acordo para ele, péssimo acordo para o Cuiabá. O Timão começa a pagar os 18 milhões e 300 mil que ainda deve pelo Ranieri a partir de julho. Só que esse pagamento vai ser feito ao longo de 6 anos e só termina em 2031, com parcelas que são pagas a cada 3 meses, enfim, um péssimo negócio para o Cuiabá, excelente notícia para o Corinthians, embora estejam premiando e privilegiando clubes com fama de mau pagador. Diante dessa situação, o Cuiabá assegura que não faz mais negócios com o Timão. E o Denilson, que tem 21 jogos, um gol e uma assistência na temporada, até pode deixar o Cuiabá, mas certamente para jogar em outro clube que não no Corinthians. E você, o que pensa dessa história? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Ronaldo Fenômeno está no mercado procurando investidores para colocar dinheiro no Timão. Não é novidade que o Ronaldo gostaria de comprar a SAF do Corinthians, mas ele já percebeu que essa ideia não vai prosperar tão cedo. Qual que é a estratégia do ex-atacante do Corinthians? Encontrar gente com muita capacidade financeira que possa aplicar esse dinheiro no clube, tendo o Ronaldo como um porta-voz e alguém que ajude nas decisões. Vale a lembrança de que o Timão hoje tem 2 bilhões e meio de reais de dívida, a maior dívida do futebol brasileiro. A possibilidade de SAF virou algo fora de cogitação. O Corinthians tem tido toda a dificuldade do mundo em pagar suas dívidas. Nessa última quinta-feira, por exemplo, venceu um prazo para quitação da primeira parcela de um grande acordo com a CNRD, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Corinthians não tinha 4 milhões e meio de reais para fazer essa quitação. A promessa do Corinthians é de que até terça-feira, última data para apresentação do boleto pago, o Corinthians vai conseguir esse dinheiro. E para evitar novas situações como essa, é que o Ronaldo busca investidores no mercado. Resta saber como é que Gaviões da Fiel, sócios e conselheiros vão lidar com essa ideia caso o Ronaldo apresente de fato investidores. Quero completar a notícia do Corinthians trazendo números de Memphis Depay, que não consegue ir bem em partidas internacionais pelo Corinthians e em clássicos. Ele vai jogar contra o São Paulo pela 10ª vez um clássico paulista. E nos outros 9 jogos nem sequer marcou gols contra São Paulo, Palmeiras e Santos. Contra o São Paulo o aproveitamento é horroroso. Nenhum gol, nenhuma assistência e 2 derrotas em 2 partidas. Ainda assim o saldo, apesar dele não marcar gols, nem é tão ruim. São 4 assistências, 2 contra o Palmeiras, 2 contra o Santos. Ele tem 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Pergunta que eu deixo para você é, você está satisfeito com a entrega do Memphis Depay vestindo a camisa alvinegra? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Corinthians. Dias agitados para Dorival Júnior. Ele pode ser demitido em caso de tropeço contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira? Qual o valor da multa rescisória do treinador? Quero começar com essa segunda. Se Dorival cair, o Corinthians será obrigado a pagar 3 meses do seu salário. A gente está falando de mais ou menos 6 milhões de reais. Isso porque o Dorival e seus auxiliares custam ao Timão 2 milhões de reais por mês. Muita gente da oposição chegou a cravar que o valor da multa rescisória geraria na casa dos 26 milhões de reais, que equivaleriam a tudo que ele teria a receber até dezembro de 2026. O Corinthians assegura que não, que a multa equivale a 3 meses do seu salário. Pois bem, sobre a situação do Dorival, há um incômodo grande. E isso nem passa pela discussão ou pelo fato dele ter retirado o Memphis Depay no intervalo do jogo contra o São Paulo. O Memphis é outro que está bastante com o filme queimado entre dirigentes corintianos. Mas a percepção é de que a escolha do Dorival não deu certo.
Técnico com pouco estilo na comparação em relação ao que o Corinthians gosta, de um treinador mais incisivo. O fato de o time ter decaído coletivamente também preocupa. Poucos jogadores melhoraram sob o comando do Dorival desde a sua contratação e o sistema ofensivo do Corinthians desapareceu. Diante de tudo isso, existe uma possibilidade de queda na quarta-feira, mas não é a tendência. A ideia do presidente Osmar Stabile era levar a situação do Dorival até os confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Antes desse jogo, o Corinthians enfrenta na quarta-feira o Cruzeiro, Campeonato Brasileiro dentro de casa, e o Botafogo na condição de visitante também pelo Campeonato Nacional. A partir daí começam os dois confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil. E uma eliminação para o arquirrival, isso sim, pode determinar a queda do treinador. A Gazeta Esportiva chegou a afirmar que Juan Pablo Vojvoda é um nome bem avaliado no Timão. É verdade. Vojvoda é hoje o técnico de mais prestígio entre as possibilidades, até porque no Corinthians desconfia-se que o Tite não aceitaria uma nova oferta. Diante desse cenário, se o Dorival cair, Juan Pablo Vojvoda passa a ser bola da vez, técnico argentino que comandou o Fortaleza durante bastante tempo e foi alvo de pelo menos 3 propostas diferentes do Corinthians ao longo dos anos, todas recusadas por conta da lealdade. Essa lealdade, inclusive, lhe garante vários pontos com o atual presidente alvinegro Osmar Stabile. Só para completar, desde que foi contratado, o Dorival soma 14 jogos, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, aproveitamento de apenas 52% dos pontos. Pode cair na quarta? Pode, mas precisaria ser uma derrota cachapante, um jogo trágico. O normal é que ele fique, pelo menos, até os duelos contra o Palmeiras. E você, o que faria com o Dorival Júnior? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero fechar esse vídeo para falar sobre o Corinthians, Dorival Júnior ou Memphis Depay, quem sai primeiro do timão? A pergunta tem muito a ver com o que aconteceu na noite desse sábado, na derrota para o São Paulo, em pleno Morumbi, por 2-0. A coisa começa a ficar ruim para os dois lados quando o Memphis Depay nem volta do intervalo. Ele foi uma das substituições feitas pelo Dorival Júnior, muita gente se perguntando se o Memphis havia sentido alguma coisa, e a resposta depois da partida dada pelo próprio Dorival foi de que a decisão foi uma opção técnica. Dorival também disse que poderia tirar mais 5 ou 6 jogadores diante da péssima atuação do Corinthians no primeiro tempo. O Memphis Depay nunca havia sido substituído no intervalo ou tão cedo por uma opção. Ele havia saído uma vez aos 31 do primeiro tempo contundido. Então, isso já chamou a atenção. E o comportamento do Memphis Depay, depois de ser sacado com 45 minutos de jogo, também foi estranho. Ele não voltou para o banco de reservas, como costuma acontecer com os demais jogadores, e assistiu a partida no ônibus que levaria o Corinthians embora do Morumbi. Ainda bem que, para o Corinthians, o Memphis participou daquela roda pós-jogo, mas depois rapidamente já se dirigiu ao ônibus de novo, sem querer papo com ninguém. Já Dorival Júnior, que é contestado pelo torcedor do Corinthians, passa a balançar diante da falta de resultados. Timão vai mal no Campeonato Brasileiro, são apenas 19 pontos conquistados e a impressão que se tem é de que o Corinthians do Dorival não teve evolução de nenhum jogador. O time até defensivamente se comporta um pouco melhor, mas ofensivamente houve uma queda muito grande na comparação com o trabalho do Ramon Dias, que estava longe de ser um bom trabalho. Preciso contar também sobre os números do Memphis Depay em clássicos paulistas. São 10 jogos, nenhum gol marcado e apenas 4 assistências contra o São Paulo, 3 jogos e 3 derrotas. Dorival Júnior se queimou com a derrota por 2-0, com as substituições que fez e especialmente com as explicações depois da partida que não deixaram boa impressão. E só para tornar a situação ainda mais delicada, os próximos jogos do Corinthians, contra o Cruzeiro em casa, contra o Botafogo em fora e também contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Se o Corinthians não evoluir e for eliminado pelo Palmeiras na Copa do Brasil, você pode escrever que Dorival Júnior será demitido. Já Memphis Depay dá a impressão de que só aguarda uma oferta legal da Europa para deixar o Corinthians. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Última, prometo. Diretores da nova diretoria do Corinthians adorariam que pintasse uma proposta pelo Memphis Depay e eles não querem a continuidade do jogador holandês. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que antecipou mais um caminhão de dinheiro relacionado aos direitos de TV. O CORE, Conselho de Orientação do Clube, aprovou a antecipação de
30 milhões de reais em direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Esse dinheiro chega para ajudar a conter a crise financeira sem precedentes e que se tornou ainda mais evidente depois que o Augusto Melo deixou a presidência. Esse valor vai ser adiantado por meio do contrato da Liga Forte União. Vale a lembrança de que o Corinthians já havia antecipado 150 milhões de reais via empréstimo com a XP. Gaviões da Fiel, para completar o noticiário alvinegro, esteve nessa terça-feira no CT para conversar com atletas, isso já é público notório. Queria só acrescentar um detalhezinho que passou meio despercebido da manifestação feita pela Gaviões por meio de uma nota. A Gaviões disse que vai se encontrar com Memphis Depay para cobrá-lo de forma pessoal. Destaquei o trecho do texto, abre aspas, o Memphis Depay não estava no CT, mas já avisamos que vamos conversar diretamente para saber o que ele quer. Ficar ou sair. No Corinthians, quem fica tem que ter vontade de honrar a camisa. Fiquei curioso para entender por que o Memphis Depay não estava no centro de treinamento no momento em que torcedores conversaram com dirigentes e com jogadores. A explicação se deu porque o treino foi pela manhã, os jogadores que viajaram para Fortaleza para enfrentar o Ceará continuaram no CT, almoçaram por lá e quando eles se preparavam para iniciar a viagem foi quando chegaram os torcedores da Gaviões. Nesse momento os atletas não relacionados já haviam deixado o centro de treinamento. Só para completar, registrar que Fabinho Soldado e Osmar Stabile foram bastante cobrados pela torcida organizada alvinegra. E você, que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.